coisas que Deus fez por nós, amém? Mas hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês, algo que Deus colocou no meu coração. Estava meditando essa semana, pensando, meditar é uma palavra um pouco ruim, tem gente que começa a fazer meditação e acha que com isso vai resolver, mas na verdade meditar na palavra significa você conversar com Deus, Oh Deus, o que o Senhor tem para nós no dia de hoje? E algo que Deus falou sobre um negócio que eu estava pensando, no primeiro momento achei que era algo da minha cabeça, mas Deus falou sobre espírito de medo. Existe um espírito que age na vida das pessoas, de modo geral, independente de crentes ou não crentes, mas é um espírito que Deus nos alerta a respeito de nós combatermos. Existem várias outras coisas que Deus fala para que nós venhamos a combater, a orar, a nos posicionar, mas o espírito do medo é algo que tem vindo de uma certa forma um pouco mais evidente nesses últimos tempos, principalmente devido a algumas outras doenças que nós temos visto aí, doenças como, por exemplo, síndrome do pânico, A síndrome do pânico, na realidade, segundo aquilo que os estudiosos falam aí, é um medo que sai da esfera do medo, vira pânico, e depois ele sai da esfera do pânico e vira uma coisa acima do pânico. E é uma coisa que tem assolado muitas pessoas, e ela é uma doença psíquica, ela não é uma doença, vamos falar assim, que é um órgão que deu problema, que é uma deficiência de um músculo, de algum organismo vivo dentro de você. E Deus falou muito claramente que Ele já venceu o espírito do medo. E nós, como cristãos, temos que entender que se Jesus venceu esse espírito do medo, eu também tenho que vencer o espírito do medo. Amém? Primeira coisa que eu queria que vocês fizessem, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Primeira coisa que Deus está falando conosco nesse momento. Vamos lá. Todos acharam? 2 Timóteo 1,7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Algumas Bíblias está escrito assim, espírito de medo, mas do poder, de amor e de moderação. Então a primeira coisa que Deus está falando conosco é: existe o espírito do medo. Existe algo que assola nós como cristãos. Nós temos medo de várias espécies, Medo de ficar sem dinheiro, medo de às vezes não arrumar uma pessoa para nós, um cônjuge, Medo de envelhecermos. Quantas pessoas não têm medo de envelhecer? E o medo de envelhecer, ele é infalível, uma hora ele vem. Nós temos que saber envelhecer, amém? É um processo na vida do ser humano, Nós nascemos, crescemos, temos a família e vamos chegar uma hora que a gente vai envelhecer, é natural, O cabelinho vai ficando um pouco mais acinzentado, alguns mais rápido, outros menos, certo? O tanquinho já não vira tão tanquinho, já começa a virar um calombinho e assim sucessivamente, Você já vai dar uma agachada, pegar o papel, na hora que você dá aquela agachadinha, escuta o estalo do joelho, você opa, enfim, a idade vem para todo mundo, amém? E aí o que Deus está querendo nos dizer? Existe esse medo dos cristãos, de modo geral. Você quer ver uma coisa? Existe um medo que está na vida do cristão, que às vezes você não percebe. Você quer ver uma coisa? Quando você vai falar de Jesus para alguém, dependendo desse alguém que você vai falar, você tem medo de falar, você fica receoso, Você fala, puxa aí, e agora, o que eu vou falar? Será que eu devo falar? Ele é uma autoridade, às vezes ele é meu líder, às vezes ele é uma pessoa importante, vamos falar assim, dentro de uma empresa, ele tem um cargo em evidência. Então tudo isso nós temos medo. Eu sei que já aconteceu isso comigo, de um dia eu tive que entregar uma palavra, e era uma palavra para o meu chefe, não para ele, mas de uma situação que estava acontecendo na empresa. Eu pensei muito antes de falar, mas pensei, olha, põe para pensar. Orei, fui buscar, Deus, realmente é para falar sim ou não? E por que eu estou te dizendo isso? Porque o medo é o que paralisa o cristão. E a gente tem que se libertar desse espírito de medo, porque Deus nos deu um espírito de ousadia.
Amém? E nós ficamos, quando estamos com medo, nós ficamos o quê? Retraídos. Nós não fazemos, nós não andamos, nós temos dúvida. E Deus está falando para nós avançarmos, termos espírito de ousadia, e aí vem o medo e você dá um passinho para trás. Amém? E Deus está querendo que você dê um passinho para frente. Glória a Deus. Abra comigo aqui em Josué, capítulo 1, versículo 9. Deus deu alguns pontos, porque se a gente fosse falar de espírito de medo, cara, nós temos pregação para muito tempo. Se você for olhar alguns personagens da Bíblia, claramente foi falado sobre medo. Josafá foi um, Gideão foi outro, e sempre Deus nos dá uma palavra para que nós tenhamos o quê? Uma visão diferente. Josué, capítulo 1, versículo 9. Todos acharam? Amém? Que diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, grifa na tua Bíblia, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Grifa esse versículo bíblico, escreve, recorta e cola no teto. Toda vez que você tiver dúvida, você olha para ele e recita ele para você mesmo. Porque o que acontece? Josué, ele tinha acabado de receber o bastão de Moisés. Moisés, antes de falecer, falou assim: ó, você é aquele que vai levar o povo para o outro lado. Amém? Amém. Só que Moisés já tinha alertado Josué, e Josué tinha visto com seus próprios olhos que quando ele fosse para a terra, ele não ia chegar na terra e iria fazer as tendas. Ele não iria simplesmente chegar, atravessar, falar assim: ó, esse pedaço de terra é seu, esse é seu, esse é seu, e dividir como Moisés falou em 12 tribos, e cada um tomar a posse da terra naquele momento. Não. Josué sabia que quando ele tivesse que atravessar, ele teria que conquistar a terra. Então significa que para ele conquistar a terra, ele teria que lutar pela terra, ele teria que ir no corpo a corpo, ele teria que ir no fronte para chegar e conquistar aquilo que Deus havia dado para ele. Mas Deus tinha dado para ele ser forte e corajoso. Se você ler os versículos anteriores, pegar o capítulo 1 até esse 9 aqui, ele fala 3 vezes para Josué: ser forte e corajoso. Deus está falando para nós a mesma coisa hoje, nessa manhã: ser forte e corajoso. Porque o que acontece? Quando Josué olhou a primeira batalha que ele teve que lutar, foi as muralhas de Jericó. E como Deus já sabia que ele iria ver as muralhas de Jericó, imagina você, homem como eu, amém? Mulheres, imagine assim, vocês mulheres, vocês atravessam, e a primeira terra que você tem que conquistar, ela está fortificada, e diz na palavra que era uma muralha. Não importa a grossura da muralha, amados, tem uns que falam que é 7 metros, tem outros que falam que é 9, não importa se é 7, se é 9, mas que era muralha, era muralha, amém? E no primeiro momento que Josué olhou aquilo, ele com certeza teve medo. Cara, como é que eu vou entrar com o meu exército nesse lugar? Como é que eu vou tomar posse desse lugar nesse momento? Como é que eu vou fazer para que essas muralhas, elas sejam atravessadas pelo meu exército? Então nesse momento, Deus está falando comigo e contigo da seguinte forma: quando às vezes eu olho simplesmente a muralha, amém? Quando eu vejo simplesmente a muralha. Eu esqueço às vezes o Deus que eu sirvo. Por quê? Porque eu olho a muralha. Você olha o problema e você não olha a solução do problema. E aí vem um sentimento para cima de você de medo. E você acaba pensando: será que eu vou conseguir? Será que eu vou atravessar? Será que de fato eu vou conquistar isso que Deus está falando para que eu conquiste? E nesse primeiro momento, Deus está falando para mim e para você uma outra coisa. Josué foi procurar qual era a estratégia que Deus havia dado para ele, amém? Porque se Deus falou assim: atravessa o rio e conquista, ele tinha que buscar em Deus qual era a estratégia de guerra. E eu imagino Josué, quando ele foi orar e receber a estratégia de guerra, quando ele recebeu a estratégia,
que falava assim: olha, você uma vez por dia vai dar uma volta na muralha com os levitas. Os levitas eram aqueles que louvavam, amém? E no 7º dia você vai dar 7 voltas. Amado, eu vou te falar uma verdade. Se eu fosse Josué daquela época e recebesse uma estratégia dessa de Deus, eu iria no mínimo ficar meio duvidoso. Porque você imagina você olhando para a muralha mais alta que você, e você fica pensando, como homem de guerra, que era Josué, chega a dizer: meu, o que eu vou invadir, como eu vou invadir? Simplesmente com os levitas, e louvando a Deus. Se a gente parar para pensar, de guerra mesmo ali não tinha nada, não tinha uma estratégia de guerra, existia uma estratégia de adoração a Deus. Isso existia, amém? Então quando Deus te der a palavra que você vai conquistar, você vai conquistar. Essa é a primeira coisa que você tem que colocar no teu coração. A segunda coisa que Deus está te falando é o seguinte: se eu te der estratégia, por mais cabeluda que ela seja, faça a estratégia que Deus está mandando, amém? Porque para Deus não existe a lógica das coisas. A lógica das coisas fica para com o ser humano, amém? Para Deus, Ele trabalha de uma forma totalmente diferente. Glória a Deus. E toda vez que você olhar para algo, amados, nunca olhe para aquele algo como algo maior que o Deus que você serve. Deus, Ele é maior e soberano em todas as coisas. Glória a Deus. Muitos têm problemas. Cada um de nós aqui, se pararmos para pensar, como o Henrique disse, você tem um problema, você tem alguma coisa que te aflige, você tem alguma coisa que te incomoda, e Deus está te dizendo nessa manhã: eu sou contigo em todo momento, amém? Então significa que Deus está contigo na batalha, mas nós não podemos deixar o medo ser maior do que o Deus que nós servamos. Glória a Deus. Entenda isso. Toda vez que você tem medo, você fica parado, você não avança. E Deus está falando nessa manhã para você: avança, anda, vai para frente, porque eu sou contigo, amém? Vamos comigo aqui em Isaías. Quantas coisas nós temos medo e não fazemos? Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para vocês. Quando alguém te chama para você abrir o culto, vou dar um exemplo, amém? Não é recado para mim, o pastor deu recado para mim no culto. Não, o pastor não dá recado no culto, não. O pastor vai lá e fala diretamente com a ovelha, amém? Você vai chegar e ter que abrir o culto. Meu, não te dá um medo? Claro que dá um medo. Não te dá uma gaguejada? Não, o cara fica gaguejando, gagueja, amém? Não fica nervoso? Fica. A pessoa não te olha por completo, te olha, cara, de cima a baixo. Não tem como você chegar e dizer assim: não, eu só olhei para o pé do pastor, eu só olhei para a camisa. Não, você olha assim, você faz a visão assim, faz a visão de como ele fala, do que ele fala, do jeito que ele fala, e te dá um nervoso, te dá um nervoso. Mas se você tiver oportunidade para abrir o culto, você vai abrir o culto sim ou não? Não me responda, amém? Guarda para você. Por que, amados, eu vou te dizer isso? Porque Deus pode a qualquer momento precisar e usar você para poder pregar a palavra. Glória a Deus. Entende? Em nome de Jesus. Não estou fazendo uma pressãozinha para você, pastor, não tem isso. É o Espírito Santo que está te dando um totozinho, amém? Uma vez eu lembro que nós fomos, eu e o pastor Jefferson, acompanhar um pastor, e esse pastor ia pregar, e nós fomos lá como intercessão, amém? Estava lá como intercessora, nem lembro se a gente era pastor, não lembro. E a pessoa que presidia lá o local chegou e falou assim: nós vamos dar a oportunidade. Cara, quando ela falou nós vamos dar a oportunidade, eu já fiquei opa, e Jesus, manda primeiro o pastor, porque dependendo do que ele prega, você, vamos falar assim, dá uma continuidade, dá uma explanada maior daquilo que ele está falando, amém? E como Deus foi tão bom que ele não foi primeiro, amém? Então eu não sabia o que ele ia pregar. Eu falei: Jesus, mas que igreja, que mania, né? Aí você começa a criticar a igreja, começa a criticar o pastor, você já sai até do foco da oração sua como intercessora, você já sai até do foco. E naquele dia, foi o pastor, não sei se foi Deus, foi o pastor Jefferson, nós tivemos que entregar uma palavra lá, falar uma palavra,
e tudo mais. E amados, eu quero te dizer nesse momento que você pode ser o próximo a ser chamado. Amém? Glória a Deus. Então esteja preparado. Eu sempre falo assim, nós tivemos um dia uma reunião, eu falei assim: pastores, esteja sempre preparado com uma palavra. Amém? Hoje o presbítero Ricieri testou a oração dele. Eu falei assim: nossa, fiquei preso lá na Castelo, liguei o pastor Jefferson, ele também estava no mesmo lugar, então quer dizer, não adiantava nem pedir para ele preparar a palavra. Eu falei assim: vai sobrar para quem? Para o presbítero. Amém? E o presbítero falou: não, você está orando. E realmente hoje eu vi o poder da oração dele. Deu 5 minutos, não escolhi. Deu tempo dele tomar café. Eu falei: meu Deus. E por que eu estou te dizendo isso? Nós temos que ter sim um espírito de ousadia. Glória a Deus. Porque Deus vai te usar de uma forma natural para você poder falar. Pastor, mas eu não conheço a palavra. Mas um versículo você vai saber qual que é. Se você não souber o versículo, você vai saber a história. Se você não souber a história, você vai saber o nome do personagem. E Deus vai te dar uma graça toda especial para poder falar. E eu não posso ter um espírito chamado de covardia. Amém? Glória a Deus. Então entenda, Deus está nos chamando. Glória a Deus. Eu vou te dizer sinceramente, eu fiquei, não sei nem a palavra, mais do que feliz quando eu vi a abertura do Henrique. Eu conheci o Henrique antes do Henrique virar crente, amados. Cara, eu vou te dizer uma coisa: Deus tem poder para converter qualquer um. Amém? Me entende em nome de Jesus. Não olhando o lado pejorativo da coisa, não. Mas sabe aquela pessoa que você fala assim: não vai virar crente? E hoje fez a abertura do culto, eu falei: Deus, obrigado, porque foi um presente de Deus. Amém? Então não duvide, amado, da tua oração. Não duvide do teu poder de orar por alguém e alguém ter a manifestação da cura do Espírito Santo. Amém? Porque Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, tá? Não limita o poder. Sabe quando você limita? Quando você fica com medo. Aí você limita. Quando você começa a sentir o medo, o negócio te paralisa. Amém? Você vai no hospital, é convidado para ir para o hospital e tem medo de ir para o hospital. Mas você tem medo por quê? Para chegar no hospital? Ou você tem medo de chegar lá e orar por alguém? Já parou para pensar nisso, amados? Amém? Tenha ousadia do Espírito Santo em você. Glória a Deus. Amém? Abra comigo em Isaías 41, versículo 9, que diz assim: Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Amém? O que Deus está falando conosco aqui, amado? Deus está falando que é Ele que te sustenta. Glória a Deus. Entenda isso, amado. Deus é aquele que nos sustenta. Em termos de todas as dificuldades, não tenha medo. Tem uma palavra no teu coração chamada confiança. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que acreditar que Deus está comigo todos os dias. E às vezes nós ficamos com medo. Deus está te falando essa manhã: sou eu que estou contigo. Amém? Quando você tiver dúvida, irmãos, existe a dúvida? Existe. Existe o medo? Existe. Você quer ver uma coisa? Se você faz alguma coisa errada e você chega e pergunta assim para você mesmo, você quer ver? Vou te dar um exemplo. Quantas vezes a gente não faz alguma coisa que desagrada o que Deus tem nos ensinado? Até o próprio Espírito Santo que habita em nós. Às vezes a gente faz alguma coisa e fala: puxa vida, isso aí não está legal não, hein? Isso aí não é de Deus não. Em seguida, se eu chegar e te perguntar assim: você crê que você está salvo, sim ou não? O que você responde? Não precisa responder. Você vai dizer o quê? Não sei, pastor. Amado, o crente tem que ter certeza absoluta que ele vai ser salvo. Por que eu estou te falando isso? Mas pastor, o que você está falando? Porque tem crente que tem medo até de dizer se ele foi salvo ou se ele não é salvo. Se o crente verdadeiramente ele é crente, ele tem que crer que ele vai ser salvo. Como é que ele vai pregar de salvação se nem ele tem certeza que ele vai ser salvo, amados? Para pensar. Como é que você vai falar de salvação para alguém e você tem dúvida da salvação?
Você imagina, você está pregando para alguém, e alguém pergunta, mas você tem certeza que você vai ser salvo? Aí você, bom, pode ser que lá no dia, né? Não sei como é que vai estar Deus aí naquele momento, né? Deus não é bipolar, amém? Deus não tem variação de humor, Deus não tem variação hormonal, amém? Então significa que Deus é constante. Então se eu for perguntar, você tem certeza da tua salvação? Sim. Cara, mas você é assim, assim, assim. Mas eu tenho certeza da minha salvação, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então ele vai te acusar, com certeza ele vai te acusar de alguma coisa, com certeza ele vai querer te dizer alguma coisa. Mas o crente que é crente, eu tenho que ter certeza da minha salvação. Glória a Deus. Então tenha certeza, tenha convicção, não tenha medo. Amados, todos nós vamos errar, todos nós estamos suscetíveis a pecar, mas todos nós também temos algo dentro de nós chamado Espírito Santo que vai nos ensinar, dizer, ó, errei, me arrependi, Senhor, me perdoa, porque Deus, Ele ama quem chega até Ele e pede perdão, amém? Significa que de fato você reconheceu que você errou, glória a Deus. Então entenda, mas não deixa isso também te paralisar, porque é isso que leva o medo. Você fala, puxa, mas eu não sou salvo, então não sou digno de pregar. Se eu não sou digno de pregar, não sou digno de ajudar alguém. Se eu não sou digno de ajudar alguém, eu não vou visitar, eu não vou orar, eu não vou fazer a obra. E Deus está te falando nessa manhã, avança filho, avança filha, e você está preso nas velhas coisinhas que não é de Deus. Glória a Deus, amém? Guarda na tua mente, no teu coração, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e sustento com a minha destra, amém? Guarda isso no teu coração. Quando você estiver caído, Senhor, me sustenta. Quantas vezes eu não cheguei e não orei? Tem um versículo que fala aqui, Senhor, me leva para o alto para dar um descanso. Às vezes você não está tão cansado que você fala para Deus, Deus, me leva para o alto para me dar um descanso, porque diz na palavra que quando Deus nos eleva, dá um descanso para nós, amém? Entenda, o Espírito Santo hoje ele se move aqui, ele move na palavra, ele se move em você, e ele está dizendo para você andar, e você com medo travado, e seja assim, glória a Deus. Vamos lá aqui em João capítulo 6, João capítulo 6. João 6, versículo 37, que diz o seguinte, todos acharam, amém? Versículo 37 diz assim, ó, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Amados, o que Deus está falando com você e comigo? Uma vez que você foi até o Pai, Deus não pode negar a sua palavra. Deus não pode te rejeitar e mandar fora, amados, porque um dia você foi até Deus. Se o teu nome está escrito no livro da vida, amados, o teu nome está escrito no livro da vida. Não tem como Deus negar a própria palavra dele, dizendo assim, você fez uma coisinha errada, então eu te rejeito. Não existe isso para Deus. E por que eu estou te falando isso? Porque uma das coisas que o diabo mais faz na vida do crente é a acusação. Ele nos acusa, ele aponta os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fragilidades. E aí o que acontece com isso? Eu acabo o quê? Me fechando, achando que não sou digno das coisas de Deus. E Deus está te dizendo, todo aquele que um dia veio até mim, eu não lanço fora. Glória a Deus. Então entenda uma coisa, se você vai até Deus, Deus não tem como rejeitar você. Deus nunca vai te rejeitar, porque Deus te ama, amém? Então entenda uma coisa, não tenha medo se um dia você errar, não tenha medo se um dia você pecar. Agora você viver errando e pecando é outra história, significa que o arrependimento ainda não entrou em você, mas que Deus te guardou, te guardou. Deus te livrou, te livrou. Quantas coisas Deus não permite que nós venhamos a passar, para que nós venhamos a aprender. Existem coisas que Deus permite
que nós venhamos a passar para aprender e dizer assim: opa, próxima vez que acontecer eu vou tomar uma outra atitude, eu vou pensar de uma outra forma, eu vou fazer de um outro jeito. E por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente erra, a gente acha que Deus está de mal com a gente. Nós achamos que Deus não ama mais a gente. E eu vou te falar uma coisa: pensa num relacionamento pai e filho. Quando o teu filho erra, o teu filho, bonitinho, lindinho, pequenininho, todo amoroso, quando ele erra e faz alguma coisa, você rejeita ele? Você manda ele embora? Você fala que não vai querer ser mais o pai ou a mãe dele? Você não vai fazer isso. Você vai dar uma bronca, você vai repreender, mas você continua amando o teu filho, mesmo que ele fez alguma coisa errada. Amém? Então entenda que o relacionamento de Deus conosco é muito maior do que o relacionamento pai e filho. Deus nos ama muito mais do que esse relacionamento. Então quando você faz alguma coisa, Deus espera que você venha se arrepender para aprender e fazer diferente. Amém? Então entenda, Deus nunca vai te rejeitar. Entenda isso em nome de Jesus, porque isso é uma estratégia do diabo para fazer com que você não busque mais Deus, porque você acha que você fez algo que Deus não gostou. Entenda, se arrependa, entenda, perdão, entenda: Senhor, eu estou aqui na tua frente pedindo perdão, mas eu não quero mais errar. Amém? Glória a Deus. Não se sinta assim, porque é dessa forma que o diabo quer que você se sinta, para que você mantenha uma distância com Deus. Glória a Deus. Quando nós entendemos sobre rejeição, uma das coisas que nós temos que ter cravado no nosso coração: Deus nos ama de uma forma incondicional. Amém? Deus te ama de uma forma sobrenatural. Glória a Deus. Abra comigo aqui no Salmo 56. Pastor, mas como? Como que eu tiro o medo sobre a minha vida? Difícil, né? Mas na simplicidade de Deus, Deus vai te dar aqui a chave. Salmo 56. Porque as coisas de Deus é simples, amém? Nós complicamos, nós achamos que temos que fazer tantas coisas, e Deus fala assim: faz isso. E pelo fato de ser tão simples, às vezes nós complicamos mais do que aquilo que Deus tem nos dado. Salmo 56, versículo 11 diz o seguinte: neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me podes fazer o homem? Amém? Vou repetir: nesse Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me podes fazer o homem? Como é que Deus está te dando a forma de você vencer o medo? Existe uma palavra no relacionamento com Deus chamada confiança. Quando você confia no Deus que você serve, você não tem medo. A confiança nos gera uma fortaleza que não deixa o diabo nos abalar. Deus está te dizendo nessa manhã: confia em mim, que o espírito do medo vai embora. Amém? Eu tenho que fazer isso diariamente. Eu tenho que fazer isso diariamente, irmão. Porque diariamente nós somos assolados com algumas coisas. Algumas coisas nos dá medo, nos dá insegurança, nos dá. Senhor, tenho medo. Senhor, vou contigo, vou orar, vou buscar, para que o Senhor tire de mim o espírito do medo. Amém? Nós conseguimos vencer? Conseguimos. Mas nós temos que entender o seguinte: eu preciso confiar em Deus. É difícil às vezes? Às vezes é difícil, porque Deus é algo não palpável. Porque Deus você não consegue visualizar Deus. É diferente de quando você chega, você vai numa igreja qualquer, você vê o santo, você consegue pegar ali no santinho, no crucifixo, na pedrinha e tal. Tudo isso te gera uma certa confiança? Te gera. Mas resolve o teu problema? Não resolve. A pedrinha não vai resolver o teu problema, o santo não vai resolver o teu problema. O que vai resolver o teu problema é Jesus. Amém? Então entenda uma coisa: eu preciso aprender a confiar. Eu preciso aprender a confiar. Até dentro de uma música, cara. Amém? Eu tenho que ter essa necessidade. Glória a Deus. Porque quando os nossos filhos olham para nós, eles se sentem o quê? Confiantes em você. Repara bem que quando a criança, até que ela venha trabalhar, até que ela venha até a vida dela, ela olha para você e vê você como um porto seguro. Ela fala: eu confio no meu pai, eu confio na minha mãe, que eles vão me ajudar.
O filho confia no pai. O filho confia na mãe. Nós temos que confiar em Deus, querendo mostrar o mesmo relacionamento de nós com os nossos filhos. Assim tem que ser o nosso relacionamento com Deus muito maior. Glória a Deus. Entenda, é difícil, às vezes é difícil, porque a gente entra num grau de desespero que acha que o negócio não vai acontecer. E o que eu quero te dizer nessa manhã, vai acontecer, porque é Deus que prometeu para você. Amém? Não foi o pastor Fábio que prometeu para você, não foi o pastor Gerson, é Deus através da palavra. Então confia. Glória a Deus. Não deixa o medo te paralisar. Existem muitos crentes, desculpa, que estão paralisados por causa do medo. Você quer ver uma coisa? Não faz alguma coisa porque acredita mais no homem do que em Deus. Glória a Deus. Você quer ver uma coisa? Você vai comprar uma casa. Aí você chega, vai lá comprar a casa e você sabe que você tem que pagar 20 anos a casa. Bem, daqui a 20 anos, como é que você está? Tanquinho, perninha, cabeça. Fala a verdade, você já não começa a pensar, 20 anos para pagar uma casa? Vou entrar nesse financiamento, será que eu vou ter condições físicas para chegar até o final do financiamento? Você não para pensar, vou entrar num negócio desse? Amém? Sabe o que Deus está falando para você? Não é para você comprar casa, amado. Deus está falando para você, confia em mim. Amém? Não adianta você olhar para você e dizer assim, não, mas pastor, é claro que eu vou pagar. Eu tenho 20 anos. O que é mais 20 na minha? Quando eu tiver com 40, eu ainda estou tchutchuquinho. Com certeza eu vou conseguir pagar. Eu quero te dizer nessa manhã uma coisa: confia em Deus. Glória a Deus. Não fica confiando em você. Não fique confiando naquilo que você pode fazer. Porque aquilo que você pode fazer, você vai fazer. Mas eu tenho que confiar em Deus? Sim. Tem que buscar uma palavra de Deus? Sim. Tem que pedir uma confirmação de Deus? Sim. E se Deus falar para você, compra, você compra, porque Deus vai te ajudar a pagar. Amém? Glória a Deus. Eu sou prova viva disso, amados. Eu entrei para comprar meu apartamento, eu falei, velho do céu, 1/3 do meu salário do financiamento do apartamento. E eu falava, Deus, e aí, como é que eu vou pagar? Eu daqui a 20 anos, eu estou com 55. Cara, na hora que eu olhei o carnê, eu nem olho o carnê, porque graças a Deus foi tão bom que só manda o boleto, porque se fosse o carnê eu ia ver aquele tamanho e ia jogar fora, pular da janela. Amém? Mas Deus falou assim, vai, compra que eu estou te dando. Amém? Só que Ele falou, vai trabalhar para pagar também, amém? Senão você fica lá em casa. Salve, Jesus, e fica lá em casa assistindo Netflix, dizendo, ó, a prestação está chegando. Porque Deus falou, vai trabalhar também, filho. Amém? Eu faço a minha parte, você faz a sua. Glória a Deus. Então entenda, confia no Senhor. Entrega a Ele, irmão. Não entrega e pega de volta. Entrega. Amém? Bate na sua mão toda vez que você quiser pegar de volta. Porque Deus, Ele quer fazer. Amém? Para encerrarmos aqui 2 Coríntios, amados. Quando você confia em Deus. Confiar em Deus, amado, é um ato de fé. Confiar em Deus, além de ser um ato de fé, é um exercício para nós. Assim como são os dons. Os dons são um exercício que nós temos que ter como vida de cristão. Confiança, também. Glória a Deus. Vamos confiar? Vamos. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, que diz o seguinte: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Entenda que a tua capacitação vem de Deus. A sabedoria que você tem vem de Deus. Então tudo aquilo que acontece na tua vida, amado, Deus está promovendo para que aconteça. Até aquelas coisas que às vezes são ruins, amado, acontece para nos ensinar, para nos alertar. Amém? Quando você sai de manhã, eu devo ter um exemplo no Papo de Homens que é verdadeiro. Vamos rolar uma ideia com Deus amanhã? Bora, vai conversando com Deus, vai, apresenta o dia para Deus, apresenta, porque você não sabe o leão que você vai ter que matar naquele dia. Amém? Não adianta chegar à noite, ô Senhor, obrigado por esse dia, mas de manhã você pediu ajuda
surpreender. Como é que você vai agradecer no final do dia, amados? Amém? Começa a sair de manhã, começa a criar esse hábito. Senhor, me ajuda no dia de hoje, me orienta, me direciona no dia de hoje, porque todo dia a gente sabe para matar um leãozinho, todo dia você sabe o seu trabalho para que você possa ser bem sucedido naquilo que você faz. E Deus está te dizendo nessa manhã: acorda, tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. Amém? E às vezes você sai e fala: tem tanta coisa para fazer, amado. Você nunca sabe o que Deus vai fazer com você naquele dia, te surpreender. Se tem uma coisa que Deus é bom, é de nos surpreender. Glória a Deus. Quantas vezes eu já tive situações, amado, de chegar e dormir preocupado, porque no outro dia eu sabia que ia ter uma decisão difícil, ia ter que ter uma palavra difícil às vezes com o meu chefe, ia ter que explicar uma situação complicada daquilo que aconteceu. Aí você já vai dormir daquele jeito, né? Amanhã é bucha. Você já nem dormiu hoje, já está pensando na bucha de amanhã. Amém? E Deus foi tão bom que quantas vezes eu cheguei lá para falar com Ele, uma receptividade, uma forma de tratar que eu falei: nossa, nem eu acredito. Amém? Isso quando eu chegava lá de manhã, ele tinha ido para outra reunião que foi pior do que a minha. Quando eu chegava com a minha era fichinha perto do problema que ele tinha que enfrentar. Amém? Então entenda uma coisa: Deus está contigo todos os dias. Tenha certeza disso. E não tenha medo. Não tenha medo de fazer as coisas. Não tenha medo de comprar, de fazer, de ousar, de falar. Porque Deus hoje está ampliando não somente medo das coisas de Deus, mas medo das coisas do nosso dia a dia. Amém? Quantas vezes eu já me escutei: para que você vai comprar sua casa própria? Por que você vai comprar sua casa própria? Eu escutei isso durante muito tempo na minha vida. Para que eu ia comprar minha casa própria se era melhor viver de aluguel? Porque aluguel é mais barato. Porque com o dinheiro que eu pagava a minha casa, eu não precisaria ter a casa depois de X tempo. Existe um estudo que fala que se você pegar o dinheiro que você tem para comprar uma casa e aplicar, quando você tiver entre 45 e 50 anos, você já está com uma rendinha sussa, inclusive pagando aluguel com a renda que você tem. Existe um estudo que fala isso. Amém? E o que eu quero te dizer? Confie em Deus. Se o teu sonho é esse, Deus vai realizar o teu sonho. Amém? Eu não sei quem pregou aqui, eu acho que foi o pastor Jefferson uma vez. E tudo aquilo que você pedir para Deus, peça no detalhe. Nunca peça pela metade. O pastor Jefferson pregou aqui e é verdadeiro. Se você tem o sonho de uma casa, peça para Deus uma casa completa. Amém? Não fica satisfeito: pastor, eu orei Deus por uma casa. Desculpe as mães de plantão. Agora eu estou morando com a minha sogra. Não é de Deus, amado. Você não pediu uma casa, você pediu para morar com a sogra. Fala a verdade. Amém? Entende, em nome de Jesus. Não estou querendo ofender a sogra, porque tem muita sogra aqui que abençoa, né? Me dera eu ter algumas sogras aqui, para poder me dar uma abençoada aí, que eu ia falar: glória, você me entendeu? Deus do fogo, Deus do fogo. Amém? Mas se você orou e pediu uma casa, Deus vai te dar uma casa. Deus não vai te dar um edículo para você morar na fundo da casa da sua sogra. Amém? Entende? Em nome de Jesus. Você pediu uma casa e falou assim: não, constrói aqui em cima de mim. Mano, vai de Deus. Amém? Glória a Deus. Você chega perto de um carro, recebe um negocinho, e fala: propriedade exclusiva de Jesus. Misericórdia, mas fundo é o rei, esquece. Corcel, Fusca, isso nada de Deus, cara. Nada. Porque Deus não vai te dar um negócio desse, não. Misericórdia, mas bem. Eu, se eu tenho um carro, Deus, vou falar a verdade. Eu vou falar: Deus, nem vou na oficina do David, que daí ele vai dizer isso: o pastor é crente, Deus deu isso para ele, imagina que ele não vai dar para mim. Bem, amados, entende em nome de Jesus. Não é depreciando que é carro ruim, mas você pediu algo para Deus, Deus vai te dar o excelente. Amém. Glória a Deus. Ele vai te dar o bom, que é o que está no teu coração. Amém? Então, quando for pedir, peça completo. Confia que Ele vai te dar completo. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. E eu quero que você entenda, em nome de Jesus, no momento que você estiver louvando: Senhor, isso daqui me aflige. Qual é o teu maior medo hoje? Apresenta para Deus: Senhor, me dê coragem. Me dê coragem, Senhor. Muda a minha forma de ver. Muda a minha forma de agir. Me ajuda a vencer o medo.
E tem muitas pessoas que falam assim: não, pastor, eu não tenho medo, mas o negócio fica lá no fundo. Quando torna a situação latente novamente ela se paralisa. Apresenta hoje para Deus aquilo que mais te dá medo. Quantas pessoas não têm medo de ficar sozinhas, amados? Já pararam para pensar nisso? Eu conheço mais de uma pessoa que tem medo de morar sozinha, ficar sozinha. Amém? E Deus vai preparar algo para você. Amém? Deus não vai te deixar sozinho. Deus não te desampara e não te deixa sozinho. Então apresenta, no momento do louvor, apresenta: Deus, isso aqui é o que me aflige. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor.